Boa noite, bem-vindos ao Entrevista com o Passado, onde a história te olha nos olhos e diz, você não sabe nem metade. Hoje nosso convidado fundou uma cidade do zero no sertão baiano com cerca de 25 mil habitantes. Enfrentou 4 expedições militares, derrotou 3, sem exército formal, sem nada. Recebam no programa de hoje, senhoras e senhores, Antônio Conselheiro. Seja muito bem-vindo ao programa Entrevista com o Passado. Obrigado por me receber aqui hoje. Conselheiro, direto ao ponto, seu nome verdadeiro é Antônio Vicente Maciel, nascido no Ceará em 1830. Filho de comerciante. Vida normal. Aí tudo desmorona, sua mulher vai embora, sua família entra em colapso. E você some no sertão durante anos. O que aconteceu? Andei fletir, construí igrejas onde havia ruínas, reformei cemitérios abandonados. E o povo começou a te seguir. Literalmente, famílias inteiras largavam tudo e iam atrás de você. Por quê? Porque eu os via. O sertanejo era invisível para o governo, para os coronéis, para a igreja oficial. Em 1893, ele tinha milhares de pessoas caminhando com ele pelo sertão. Woodstock, só que mais organizado e sem ingresso. Aí você chega num arraial abandonado chamado Canudos. O que viu lá? Terra, água, um lugar nosso. Em 4 anos, segunda maior cidade da Bahia. Como? As pessoas construíram. Cada um trouxe o que sabia. Não havia patrão, não havia fome. Não havia fome no sertão, que o resto do Brasil chamava de deserto. Deixa isso no lar. Mas você era contra a República. Dizia que o Império voltaria, que Dom Sebastião viria. A República separou o casamento da igreja. Cobrou impostos de quem não tinha nada. Tirou o que pouco havia. Em 1893, ele tinha milhares de pessoas caminhando com ele pelo sertão. Woodstock, só que mais organizado e sem ingresso. E isso chegou aos ouvidos do governo, que mandou tropas. Resistimos bravamente 4 vezes. Vamos falar dessas 4 vezes, porque isso é onde o roteiro da história fica absurdo. Primeira expedição, novembro de 1896. 100 soldados foram emboscados e recuaram. O sertão defende quem o conhece. 500 soldados com artilharia todos destruídos. Os canhões foram capturados. Historiadores documentaram que Canudos tinha sistema de distribuição de alimentos, construção coletiva e uma organização social que funcionava. Num lugar que o governo tinha simplesmente ignorado por décadas. Mas o senhor também proibiu algumas coisas lá, né? Álcool, prostituição. A dignidade não combina com certas coisas. Isso era contra o casamento civil, que era uma novidade da República recém-proclamada. O casamento é sacramento da igreja. O Estado não tem poder sobre o sagrado. Aí você tocou num ponto importante. Você era contra a República? Isso não te tornou popular com o governo. A República tirou o registro civil da igreja, cobrava imposto a quem não tinha nada, separou o que Deus havia unido. E você dizia que o Império voltaria, que Dom Sebastião viria, o sebastianismo era uma crença mística muito popular. A ideia de que um rei encantado voltaria para assar o povo. Isso chegou aos ouvidos de quem? Da República. Eles não gostaram. Eles capturaram os canhões do exército brasileiro. Terceira expedição, 1.300 homens. 1.300 homens, liderados pelo coronel Moreira César, herói de guerra, chamado de corta-cabeça. Ele morreu ali. Morreu. A expedição foi destroçada. O Rio de Janeiro entrou em pânico. Os jornais inventaram uma conspiração internacional. Disseram que havia monarquistas estrangeiros financiando Canudos. Éramos sertanejos pobres, nenhum estrangeiro. Claro, mas o governo não queria ouvir isso. Então veio a 4ª expedição, 8.000 soldados, canhões, metralhadoras, o exército quase inteiro contra uma cidade de casa de barro no sertão. E Canudos resistiu 4 meses. Por que a resistência foi tão feroz? Porque não era uma guerra, era a defesa de um lar. Cada homem e cada mulher sabia, se cair, não há para onde ir. Fora de Canudos havia miséria e invisibilidade, dentro havia dignidade. O repórter foi cobrir essa 4ª expedição esperando uma vitória fácil. Chamava-se Euclides da Cunha. O que ele viu perturbou tanto que ele escreveu Os Sertões, um dos maiores livros da literatura brasileira. Ele foi ao sertão esperando encontrar fanatos primitivos. Encontrou uma civilização que o Brasil havia decidido destruir. Você morreu em setembro de 1897, dias antes decapitou seu corpo e levou sua cabeça ao rio para análise científica. Queriam provar que você era louco. Canudos foi destruída pedra por pedra. Hoje está submersa num lago. Última pergunta. O que você quer que as pessoas saibam sobre Canudos que elas geralmente não sabem? Que não era loucura. Era uma escolha. O sertanejo escolheu construir algo próprio, sem pedir licença a quem nunca lhe deu nada. Isso assustou mais do que qualquer rifle. Um homem que o Brasil oficial tentou apagar da história, literalmente afogou a cidade. E que mesmo assim virou raiz da nossa literatura, do nosso cinema, da nossa identidade. Leiam Os Sertões, assistam Guerra de Canudos, de Sérgio Rezende. E se um dia passarem pelo interior da Bahia, olhem para as pessoas. Elas são herdeiras de quem resistiu. Esse foi o Entrevista com o Passado. Não percam os próximos episódios.